Paz do Senhor a todos. Essa é a lição número 5, Ética Cristã, Pena de Morte e Eutanásia. Então, a pena de morte, ela vem já desde a criação do homem. Ela já foi instituída por Deus dentro de todo o texto e o contexto da Taná, do Velho Testamento por completo. Deus instituiu a pena de morte. E essa pena de morte se prolongou pelo Novo Testamento, no período de Cristo, e ainda hoje existem países que a têm e a adotam para punir os criminosos. Então, quando nasceu a pena de morte? Você já pôde imaginar isso? Assim que Deus criou o homem. Então, seria errado afirmar que a pena de morte ela viola a soberania divina. Não. A pena de morte ela não viola a soberania divina jamais, porque ela foi instituída por ele, pelo próprio Deus. Como é que ele vai instituir algo que viole a sua própria soberania? Não, isso não tem a mínima lógica. Essa afirmação aí não é verdadeira. Então, a pena de morte ela não viola a soberania divina. Ela foi ordenada e criada pelo próprio Deus. Assim, Deus chega para Adão e Eva e diz: olha, ele ali já começa um pacto com Adão e Eva. Você viverá eternamente. Porém, no dia em que você comer do fruto da árvore de conhecimento do bem e do mal, você morrerá. E o que é isso? Esta ordem dada por Deus. Pena de morte para Adão. E tem mais, todos nós já nascemos com esta pena de morte. Herdamos a morte em Adão, porque por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos nós. Por isso que todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, porque herdamos a morte através de Adão. Então essa pena de morte que foi dada para ele foi que afetou toda a espécie humana, e até hoje morremos, mas Cristo veio e pagou o nosso preço. Então, por isso, lá voltaremos ao jardim de Deus e voltaremos a comer da árvore da vida. Onde vemos isso? Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Isto é narrado também em Apocalipse 22:2, que diz que a árvore da vida estará lá no meio da praça. Versículo 22:14 diz: aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. Então, nós voltaremos a comer da árvore da vida em um outro corpo, e não nesse, porque seremos transformados e voltaremos para lá. Deus, quando criou as potestades, os seres celestiais, ele não criou lei. Por quê? Porque já implantou dentro do coração deles o conhecimento do bem e do mal. Então, Satanás veio e destruiu aquilo, e Deus criou um homem, um novo projeto, mas não o deu conhecimento do bem e do mal, só após o pecado. Depois que o homem pecou, Deus disse: olha, visto que o homem agora é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Então, por quê? Porque eles conheciam o bem e o mal. Não haveria necessidade da lei. Então, hoje nós iremos voltar. Estamos nesse corpo ainda que foi amaldiçoado, mas iremos voltar para o paraíso, e lá, com o conhecimento do bem e do mal, em estágio de homem perfeito,
não acontecerá mais, porque seremos selados, assim como aqueles anjos foram selados. Então, a pena de morte já foi aplicada a todos nós desde o Éden. E era de costume já matar os transgressores. Caim pediu a Deus para não morrer, porque disse, olha, se me encontrarem, irão me matar. Porque isso já existia naquele período já. Então, em Romanos 5:12, vejam que versículo bom dentro do tema. A morte reinou de Adão até Moisés. Por quê? Porque quando Adão peca, entra ali e surge a morte. E vai até Moisés, o reino da morte. Sim. Esse Moisés aí não é a pessoa do Moisés, e sim a lei. Então a lei, ela freia a morte. Através da obediência à lei, Deus não os mataria desde que fossem obedientes. Então esta lei que ele criou tinha também a pena de morte. Então Adão e Eva sofreram a pena de morte. Caim temeu por não ser morto, e a pena de morte ela foi aplicada a todos. Gente, a parte de Davi lá, a partir do versículo 7, então disse Natan a Davi, tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu Senhor, as mulheres do teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezasse a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias, o Heteu, feristes a espada, crime de assassinato, e a mulher tomaste, por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora vem o castigo de Deus. Muita gente pensa que pelo fato dele ter sido perdoado, o castigo não veio. Não, o castigo veio sim. Não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias. Olha o castigo aí, gente. O Heteu, para ser tua mulher. Adultério. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque fizeste isso em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natan, pequei. Que castigo já foi aplicado. E disse Natan a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar soberania que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natan foi para a sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, adoeceu gravemente, e como vocês conhecem a história, ele morreu depois de 7 dias. Então, por que Davi não foi morto? Davi não foi morto porque não tinha testemunhas contra ele. Mas o castigo de Deus veio sobre ele. Não é porque ele foi perdoado que iria deixar de sofrer uma pena, a ira de Deus e o castigo de Deus. É como o ladrão na cruz. O ladrão da cruz disse, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Ainda hoje te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, mesmo ele tendo sido perdoado, se converteu, salvo, teve que passar pela pena de morte. Mas no caso de Davi, não. O que é que fez Deus? Deus se irou e tirou o fruto daquele adultério dele, o qual ele amava muito. Então Deus foi e retirou o fruto daquele adultério e tirou a vida da criança. Era para Davi morrer e Deus o castigou por falta de testemunha e retirou o filho de si. Por mais que ele orou e buscou com lágrimas, não teve como. Então a pena de morte ela é aplicada aos pecadores, aqueles que cometem o erro. E nós, como cristãos, hoje
não devemos agir como Cristo agiu, é ficar neutro. Porque é a ira assim, de quem nunca peca para matar quem peca. Então, quando todos nós pecamos, todos nós erramos. Então, se houve uma maneira de pegar Cristo com isso, Cristo disse: olha, eu não vim para matar, eu vim para dar vida, e vida em abundância. Mas só que aí tem um problema. A lei dada por Adonai foi para matar. Nós encontramos isso também em 2 Coríntios capítulo 3. A lei era para morte. Então tinha a bênção e tinha a maldição. Então Davi, ele não morreu porque Deuteronômio 22 e 22. Quando um homem for achado deitado com uma mulher, a primeira coisa que tem que ser feita dentro da lei: ser achado deitado com uma mulher que tenha marido. Então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o meio do mal, tirarás o mal de Israel. Também um homem que Levítico 20:10, também um homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Agora vem a aplicação: por boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Deuteronômio 17:6. Por boca de uma só testemunha não morrerá. Então, ainda que os dois fossem pegos em adultério e só tivessem uma testemunha, a morte deles, pela pena de morte, não seria realizada. Cristo já muda todo esse contexto na nova aliança e diz que o adultério já nasce no coração. A lei sendo aplicada dentro do homem, dentro do ser. Então, o que é que acontece com esses textos? Eles tramaram. Então, o texto aqui não está dizendo que se só for pego a mulher, não poderá ser morta. Não, o homem pode ter fugido ou a mulher fugir. O importante é que foi pego em adultério e terá que morrer. E quando o outro for encontrado, também deverá ser morto. Não é porque um fugiu que o outro não morrerá. Então, tramaram isso contra Cristo. Cristo, ele tinha respostas para tudo. Então, se eles levaram sua mulher e aquilo fosse errado, então Cristo na hora dizia: porque cadê o homem aí que vocês não trouxeram? Mas isso não tem fundamento algum nas escrituras, que a mulher foi pega em adultério. Então a mulher, se ela foi pega em adultério, deve morrer. Se o homem fugiu ou se o homem foi pego também, deveria morrer. Então, como eles tramaram, isso aí tudo indica que fizeram uma trama aí onde prenderam a mulher e o homem, amigo deles, deve ter fugido para incriminar uma mulher, incriminar uma vítima e levar para testar Jesus. Porque se ele dissesse não mate, ele seria contra a lei de Deus, que ordenava matar qualquer um que fosse pego em adultério. Essa era a lei. E Cristo não poderia ser contra essa lei. E se ele dissesse mate, ele iria se contradizer. Porque ele iria dizer: o senhor não disse que não veio para matar? Por que está mandando matar agora? Então, enfim, eles tramaram e conseguiram fazer com que Cristo se encontrasse numa situação muito complicada. Então ele ali estava escrevendo e levaram a mulher e ele continuou escrevendo. Insistiram com ele: o que tu dizes? Mata ou não mata? A resposta dele foi: aquele que não tem nenhum pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Só que ali houve uma trama. De alguma maneira, isso não é citado no texto, nem em lugar nenhum, mas quiseram apanhar Jesus em um erro. Então tudo indica que isso foi provocado. Pode não ter sido e eles terem aproveitado ali porque pegaram a mulher e disse: vamos levar para o Cristo? Bom, isso aí está em oculto. Mas como o mais velho sacudiu a pedra no chão e saiu, o outro sacudiu a pedra no chão e saiu, e assim por diante, porque aquelas pedras não era para adulto, era para Cristo. Se fosse contra a lei, apedreirava ele.
Então, aos poucos foram saindo um a um. Então, ele, mediante a lei, pergunta: onde estão os teus acusadores? Nenhum te acusou? Não, senhor. Eu também não posso. Porque um só não pode acusar ninguém. Ele já sabia que ela tinha sido pega em adultério. Mas uma pessoa só acusa ninguém? Não. Por isso que ele disse: olha, vá e não peques mais. Por quê? Porque se ela pecasse novamente, fosse pega em adultério novamente, iria morrer. Era isso que a lei dizia. Os imperadores, eles tinham a pena de morte já em si. Ou seja, ainda que não houvesse motivo, poderia ordenar a morte e todo mundo tinha que obedecer e pronto. Era a autoridade do homem, o império que dominava. Então eles instituíam as maneiras de morrer, de assassinar as pessoas, cometer a pena de morte no caso, né? Vamos ver Herodes. O que é que aconteceu com Herodes? Ele, quando ele percebeu ali, Mateus 2,16, que os magos enganaram ele, rapaz, ele ficou muito irado. Se eu já sei o que é que eu vou fazer, olha, vai lá em Belém e mata todas as crianças de 2 anos para baixo, porque essa era a idade que eles tinham dito que a criança, a possibilidade dela ter seria de 2 anos. Então ele mandou, quer dizer, o direito estava lá. O faraó também mandou matar todos os filhos do povo hebreu, porque aquele povo estava se multiplicando. Então ele ordenou e está ordenado: matem os filhos homens. Ou seja, os imperadores, os reis, eles tinham esse direito. Isso é confirmado por Cristo. Pilatos, ele chega na presença de Cristo e diz: olha, vem cá, ó, Jesus, você sabia que eu tenho poder para te crucificar? Ou seja, tenho poder para te matar. Sabia também que eu tenho poder para te deixar livre? Aí feriu com a autoridade de Jesus, né? Disse: olha, nenhum poder terias se do alto não te fosse dado. Acabou-se. Então, olha ali, ele se calou, porque se ele fosse falar, ele ia perder o poder dele. Então, um reconheceu o poder e a autoridade do outro, porque Deus aí, através de Cristo, na sua palavra, ele já diz: olha, Deus te deu poder para matar. Então a autoridade para tirar a vida está no império, na lei e nas autoridades. Paulo também fala sobre isso. Olha, a autoridade está pronta para matar. Se fizeres correto, não morrerás, mas se errares, a espada já estará pronta, gente. A espada é o que aí? A morte. Então a morte virá aos que forem contra a autoridade e cometerem crimes contra a autoridade. Isso eu estou falando da lei, da morte, da autoridade que é dada, entendeu? A polícia hoje mesmo, se tiver um bandido que esteja tirando o sossego e comprometendo algum delinquente que estiver colocando a sociedade em risco, a pena de morte entra em ação. O que é a pena de morte? É matar aquele bandido que o camarada chega na escola e começa a matar crianças e tirar a paz e o sossego, matando todo mundo, colocando em risco a sociedade. O policial é aplicado a pena de morte. Então a autoridade é para isso, para tirar isso. Aí vem os direitos humanos, que é para você, aquela vítima ali que levou um tiro, não tem visita de seu ninguém e nem recebe nada de seu ninguém. Ou seja, se por um acaso um policial matar um bandido, a família dele tem um salário maior do que o salário mínimo
para a família dele ser muito bem assistida. A família dele recebe visitas, é tudo organizado. E se um cidadão de bem morrer, for assassinado por um bandido, ninguém recebe nada, não tem visita, não tem nada. A família não recebe visita e nem recebe nada. Se vire para sobreviver. Quem tem que sobreviver é a família do bandido. Essa é a ética do nosso país. Então a ética do Brasil é sustentar e bancar a família dos bandidos e deixar que morram de fome a família da vítima. O importante é que a vítima, a família dele foi tirado da sociedade, a família agora não tem como se manter, morra de fome, é isso a ética do Brasil. Agora, o bandido que foi preso está vivo, vai ser sustentado pelo governo, pelo nosso país, sem trabalhar, não tem emprego para ele lá, para ele fazer nada, vai ter alimentação e moradia lá na cadeia. E a família da vítima, ele vai para a prisão perpétua dele, porque a prisão perpétua da vítima é o cemitério. Lá é a prisão perpétua dele, nunca mais ele vai sair de lá. E ainda não querem colocar prisão perpétua nem pena de morte. A vítima passou pela pena de morte do assassino que criou essa pena de morte, teve uma prisão perpétua lá na sepultura, e o bandido está vivo, bem tranquilo, e a família do bandido recebendo mais do que quem trabalha todo o mês. Isso eu não considero uma ética boa, mas é a ética do Brasil em que vivemos. Vergonhoso isso. Por isso que a pena de morte muitas vezes deveria ser aplicada assim, porque eu nunca vi um bandido que sofreu a pena de morte ter reincidência, cometer o mesmo crime novamente. Pode até não resolver o problema da sociedade, mas que aquele ali vai ser um reincidente, não. Então, Jesus ele reconheceu isso, dizendo a Pilatos que ele tinha o direito à pena de morte. Romanos capítulo 13 também: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. Por quê? Autoridade, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela quem? A autoridade é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Essa espada aqui é a morte. Naquele tempo matava mesmo, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então a lei, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9, não foi feita para o justo, mas para o injusto. Então o camarada está aqui bem, gozando de liberdade, aí mata um, estupra, aí tem que morrer. Naquela época era assim. Então não quer morrer não quer ser preso, não quer ir para o presídio não, tá terrível o presídio. Não roube, não mate, não estupre. Vai procurar um trabalho e se virar. A pena de morte no Velho Testamento, não podemos dizer jamais que a pena de morte instiga, não. Então, num reinado da morte, Deus matou todo mundo em Noé, porque o mundo corrompeu-se. Salvou Noé e sua família. Ali Deus já decreta a pena de morte literal. Não era o deixar de viver, como aconteceu com a pena de Adão, mas ele decretou, e ali passaram anos ele fazendo aquela arca, e depois matou todo mundo. E quando saíram da arca, Deus deu a ele, Gênesis 9: certamente requererei o vosso sangue das vossas vidas, da mão de todo animal requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então Deus não tolerou aqui, foi o assassinato, não é a pena de morte. O pacto
estabelecido foi com a pena de morte incluído nele, mas ele não permitia o assassinato. Então quem assassinasse deveria morrer. Peraí, pena de morte, assassino não é a mesma coisa, assassinato não é a mesma coisa que matar? Não, tem que saber diferenciar aí. O camarada tá lá na selva, vem um leão e mata ele. O leão assassinou ele? Não. O leão matou ele. O leão não é assassino, ele matou para comer. Uma doença vem sobre você e você... Atenção, atenção. A dengue assassinou tantas... Não, a doença ela não assassina. Ela mata. Então, a pena de morte, ela não era um assassinato. Não, ela era o cumprimento da lei, a obrigação de se cumprir a lei. Então, matar adúlteros, matar idólatras, matar feiticeiras, Êxodo 22:18, naquela ética daquele período, não era assassinato, era cumprimento da lei estabelecida e criada pelo próprio Deus. Entendeu agora, gente? Então, acidente de trânsito, camarada, não é que não possa existir assassinatos tramados, planejados no trânsito, mas eu estou falando no caso de acidentes. Você sofreu um acidente de trânsito e morreu, então a notícia não vai vir. Foram assassinados em acidentes de trânsito, não, foram mortos em acidente de trânsito. Então, lá no original, se fosse o não matar mesmo desse jeito, seria locatal, mas não é. Lá está escrito lotirat zihar, que não assassinarás, não cometerás assassinato, não planeje, não mate, não assassine um irmão. Você não poderia matar um irmão. Essa era a lei. Entendeu? Você não poderia, por exemplo. Agora, para os inimigos seria matar. Ele entrou em Jericó, matou todo mundo. Aí saiu lá, matou todo mundo mesmo. Mas isso aí é um crime de guerra, porque a lei foi de irmão para irmão. Então essa era a pena de morte no Velho Testamento, o qual Cristo foi neutro. Ele não pôde ser contra a autoridade e nem veio para matar. Cristo não veio para te condenar, não, nem para me condenar. Ele veio para te dar vida e vida em abundância. Então as penas existiam. Pena por adultério, Deuteronômio 22:22. Idólatra, tem que morrer, Deuteronômio 17:2. Quando no meio de ti, algumas das tuas portas que o Senhor te dá, que dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a nova aliança, a sua aliança, desculpem, que se for e servir a outros deuses, se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te for denunciado e ouvires, então bem o inquirirás. E eis que, sendo verdade, o certo que fez tal abominação em Israel, então tirarás o homem ou a mulher que te fez este malefício às tuas portas e apedrejarás o tal homem ou mulher até que morra. Essa era a pena dada. E tem mais, hoje em dia a gente tem muita gente, né, que fica profetizando lolotas, besteiras, mas naquele período entre o povo de Israel, Deuteronômio 13, versículo 5, qualquer profeta ou sonhador de sonho tinha que morrer. A profetizou, foi mentira, foi mata. Não tem apelo. E tem mais, a tua mão será a primeira contra ele, mata, pedreja até que morra. Sexo com animais, Levítico 20:16, tudo isso é pena de morte. Mulher que se deitar com animal, homem que se deitar com um animal, morre. Sexo com a mulher do pai, Levítico 20:11, mate. Sexo com a nora, Levítico 20:12, mate. Levítico 20:20, sexo com a tia, mate. Enfim, todo o Velho Testamento para o povo de Israel era em cima da pena de morte. Então, a pena de morte foi instituída por Deus. Então, a pena de morte, ela não viola a soberania divina jamais. Isso é um erro grave afirmar tal coisa. Então, a pena de morte ela existia até aqui no Brasil, em 1800, se eu não me engano, em 1822,
na independência do Brasil, ela foi eliminada, não por completo, mas em 46, agora 1946, foi completamente abolida. Então não existe a pena de morte no Brasil. Quem cria a morte agora são os bandidos que vivem matando a gente, e a gente está preso dentro das nossas casas. Então, Cristo, no Novo Testamento, não foi contra. E agora a ética cristã, a nossa ética cristã, não podemos ser a favor da morte, porque se pregamos que Cristo liberta, transforma, cura, salva, modifica, essa é a nossa pregação. Então, nós como cristãos, nós cremos na transformação e devemos pregar o Evangelho para que essas pessoas nasçam de novo e sejam uma nova criatura. Mas também não podemos ser contrários às leis de nenhum país que ordena matar. Devemos fazer a nossa obrigação e agir como Cristo agiu, neutro, porque não podemos ser contra as autoridades. E não podemos deixar de crer que Deus pega e modifica. Aquele ladrão na cruz foi modificado, porém ele sofreu a pena de morte. Romanos capítulo 13 diz no versículo 1: cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Assim, aquele que resiste à autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus, e os que a ela se opõem atraem sobre si a condenação. Esse texto é muito correto em suas afirmações, a não ser que a autoridade ordene matar os cristãos, né? Aí é melhor obedecer a Deus do que a autoridade quanto a esse sentido, mas as autoridades foram todas instituídas por Deus. Então vamos falar um pouco agora sobre a eutanásia. Bom, gente, existem quatro conceitos da eutanásia. A eutanásia, propriamente dita, a eutanásia passiva, e a ortotanásia e a distanásia. O que cada um desses conceitos significa? Vamos ver aqui cada um deles isoladamente. A palavra eutanásia significa morte boa, tranquila. Se refere a uma ação por parte do médico que leva à morte o paciente em estado terminal, se ele pedir. Para quê? Para que aquele sofrimento dele se acabe por conta da doença. A eutanásia, ela não tem nada a ver com o suicídio assistido. A pessoa, o médico chega, ajuda o paciente para que ele morra. Ou ele pode receitar um remédio ou um veneno, e quem tem a decisão de fazer isso é o próprio paciente. Nesse caso, uma injeção letal no paciente. A eutanásia passiva e ortotanásia é a abstenção do médico por causa da doença, deixar a doença seguir o curso normal para que aquela pessoa morra. Interromper um tratamento, desligar um aparelho que ele possa continuar vivo. Então tem gente que diferencia esse termo, a eutanásia passiva e a ortotanásia. A distanásia já é o contrário, ela existe para preservar a vida do paciente, mas só que isso causaria um sofrimento maior para ele, porque seria muita intervenção inútil que a pessoa deveria sofrer demais. Não podemos confundir, gente, a ortotanásia com a eutanásia. Então, a ortotanásia significa morte natural, ou seja, o paciente ele não quer que a vida dele seja prolongada, então não faz uso de medicamentos, ele faz nada. Então isso, o termo técnico para isso utilizado chama-se ortotanásia, ou seja, a morte natural, sem a intervenção de medicamentos e nem do profissional da medicina para auxiliar em algo. A morte vai vir mesmo, ele sabe que vai morrer, então ele opta pela ortotanásia.
eutanásia, uma morte natural. Os países, gente, que permite a eutanásia, a Holanda e a Bélgica, ele permite os dois, a eutanásia e o suicídio assistido. A Suíça e a Alemanha só permite o suicídio assistido. No Brasil não tem nada que especifique eutanásia ou nenhuma das outras modalidades. A eutanásia ela é do grego eftanasia, funcionários da morte que praticam isso, são os empregados da morte. Diz, olha, vamos matar as pessoas aqui, a gente está trabalhando para quem? Fulano, eu estou trabalhando para a morte. Vai fazer que eu vou matar uma pessoa que já vai morrer mesmo, vou logo adiantar. Então são funcionários da morte. Olha, para vocês terem ideia, Jó, Deus tira tudo dele. Deus tirou todos os filhos, tirou riqueza, matou todo mundo, o camelo, tirou e ficou pobre da noite, mas não, o diabo ali não matou a mulher dele, porque a mulher dele iria ordenar que ele praticasse a eutanásia. Aquele homem ele já estava perdido, acabado. Quando olharam para ele, gritaram e rasgaram as vestes do horror que ele se tornou. Então a mulher disse, olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele disse, ainda que ele me mate, nele esperarei. Para encerrarmos, gente, que o tempo já extrapolou aqui, é bom a gente se conscientizar de uma coisa, não confundir suicídio com eutanásia. Se Jó ali se matasse, seria eutanásia por causa do sofrimento dele. Entendeu? Vamos a Sansão. Sansão ele se matou, sim, se matou. Mas ali não foi eutanásia. Ele não se matou para não sofrer, estava sofrendo muito, claro que ele estava sofrendo muito, né? Mas a intenção dele era se vingar, porque ele estava em guerra. Então, ainda que ele morresse, ele mataria os inimigos e os destruiria. A intenção dele ali não foi se matar para não sofrer, e sim uma atitude de guerra mesmo. Ele queria era destruir os inimigos, ainda que a vida dele estivesse em risco, e a guerra era assim. Os soldados hoje, não naquele período, né, mas hoje, quando se tem uma granada jogada no meio de alguém, um deles tem que ir ali e pular em cima da granada para que a granada só destrua um e não a todos. É tática de guerra. Então aí ele nem se suicidou e nem se matou, ele agiu em prol da guerra. Então não pode ser considerado um suicídio, porque ele não chegou e disse, vou tirar minha vida e pá, se matou, não. E nem pode ser considerado eutanásia, porque ele não se matou para não sofrer. Ele foi um ato heróico de guerra. Isso não é nenhuma das coisas. Isso deve ser honrado pela atitude que ele fez. Depois de ter feito tanta coisa errada, sofrido aquele castigo, ele ainda conseguiu destruir os inimigos. Paz do Senhor a todos.